Queria ver uns romances italianos bem melodramáticos. O que você recomenda? Quadro novo aqui no nosso canal, onde respondo perguntas que vocês enviam pra mim na caixinha de perguntas lá no Instagram. Então me segue lá. Algumas das perguntas serão respondidas por lá mesmo, outras serão trazidas pra cá pra responder vocês. E assim, o cinema italiano tá cheio desses melodramas românticos e eu vou trazer alguns aqui pra vocês, mas em especial um. Mas vamos deixar esse por último. O valor do Introdução ao Cinema vai aumentar. Mas você tem até o dia 10 de outubro para assinar o curso com o valor atual. E ao assinar, você garante o valor, inclusive para as renovações do curso. São mais de 60 aulas já disponíveis na plataforma sobre os mais diversos assuntos relacionados à produção cinematográfica. Linguagem, teoria, história, crítica, política, filosofia, tudo sobre cinema. E a lista das aulas você encontra na página de vendas do curso, que está no link na descrição aqui desse vídeo. E além de todas essas mais de 60 aulas, você já sabe, tem aula nova todo mês. Ah, Felipe, mas eu não vou conseguir assinar agora, o valor vai aumentar muito. Calma, se trata de um reajuste necessário, visto que o curso permanece com esse valor há muito tempo, já são muito mais aulas agora, mas não vai ser substancial. Ainda assim, é sempre importante garantir o melhor valor para o curso de cinema contínuo mais charmoso do Brasil, até dia 10 de outubro. O primeiro filme que eu vou trazer aqui para vocês é Ontem, Hoje e Amanhã, do Vittorio De Sica, filme de 1963. E aqui nós temos uma antologia que o Vittorio De Sica nos apresenta 3 histórias distintas com os mesmos atores, Marcello Mastroianni e Sophia Loren. E vocês vão ver que vão ter outros filmes aqui com esses mesmos 2 atores sendo protagonistas. Inclusive o filme mais especial que eu quero trazer aqui para a lista para vocês. Mas são 3 histórias desses mesmos atores contracenando sob perspectivas diferentes. Uma primeira história de uma mulher pobre, uma segunda de uma mulher burguesa e uma terceira de uma cortesã. A que eu mais gosto, apesar de não ser a mais conhecida talvez seja a da cortesã, que é a famosa cena da Sophia Loren vestida com uma espécie de lingerie e o Marcello Mastroianni na cama, e ele uiva numa determinada cena. Essa cena fica muito famosa. Ontem, Hoje e Amanhã, inclusive, concorreu ao Oscar de melhor filme estrangeiro. Não tenho certeza se ganhou, eu acho que sim, inclusive. Essa é uma das histórias mais interessantes no filme, mas eu gosto ainda mais da primeira, porque a primeira, ela é de um tom irônico e humorístico muito interessante. Vai contar a história dessa personagem da Sophia Loren, que é uma mulher pobre, como eu disse anteriormente, que comete alguns crimes justamente por ser pobre. Ou seja, ela tá fudida e ela precisa botar comida em casa. Até que ela é acusada a ser presa. Entretanto, havia na Itália, naquele contexto, uma lei que impedia que mulheres que estivessem grávidas de irem presa. E aí o filme faz toda uma brincadeira com relação a isso, nessa relação dela com o marido. Porque ela estava grávida no momento que foi acusada, e ao ter filho, ela seria presa. No momento em que o filho nascesse, ela seria presa. Depois de tanto tempo, de 6 meses, uma coisa assim, que é o tempo de amamentação e etc. Só que ela emendava uma gravidez na outra, até que supostamente o crime prescrevesse. Então, uma história muito engraçada, de um tom irônico muito interessante, que diz muito sobre essa Itália do contexto pós-guerra, dessa Itália se reestruturando economicamente, mas sob a tutela desse Estado proveniente da democracia cristã. Então, Ontem, Hoje, Amanhã, com Sophia Loren, Marcello Mastroianni, dirigido por Vittorio De Sica, um dos diretores mais importantes do neorrealismo italiano. Não é um filme neorrealista, mas um filme muito engraçado e vale a pena se assistir. E o segundo filme que eu vou indicar é mais um filme contracenado por Vittorio De Sica e Sophia Loren, também dirigido por Vittorio De Sica. E esse, 1 ano após Ontem, Hoje e Amanhã. Casamento à Italiana. E nesse aqui, nós temos um rico empresário vivido pelo Marcello Mastroianni, que tem uma relação amorosa extraconjugal com essa personagem da Sophia Loren, como uma amante, que é fiel a ele por décadas, e ele tenta mantê-la fiel a ele por décadas, apesar de não querer firmar o relacionamento com ela, até que em determinado momento ela fica puta com aquilo tudo, e ela de alguma maneira arma um plano pra obrigá-lo a reconhecer a ela e aos seus filhos, e diz ela ser dele. Então assim,
E nessa arapucaia, nesse jogo de armações, onde anteriormente se apresentava uma relação de interesses dela por ele, dele por ela, vai se descobrindo uma relação amorosa que vai se aprofundando aos poucos de maneira bastante melodramática. Então, Casamento à Italiana, Vittorio De Sica, 1964, filmaço. Agora, voltando um pouco mais no tempo e indo mais para uma lógica de transição entre o neorrealismo italiano e o que viria depois, nós temos Dois Tostões de Esperança, do Renato Castellani. Esse é um diretor que é menos conhecido, menos celebrado dentro do contexto do neorrealismo italiano. Esse aqui já é um filme tardio do neorrealismo italiano, já sobre um contexto onde a democracia cristã entra em jogo na Itália. Tem vídeo sobre isso aqui no canal, inclusive um vídeo ensaiado, onde eu discuto sobre ladrões de bicicleta. O título do vídeo é mais ou menos Quando a Política Destrói um Movimento Cinematográfico, quando uma política destrói um dos movimentos cinematográficos mais importantes da história. Assistam esse vídeo que tá bem legal. E tem aula sobre neorrealismo italiano lá na Introdução ao Cinema também. Assina a Introdução ao Cinema que tá muito legal essa aula. Mas, enfim, nesse vídeo e na aula, eu digo justamente sobre esse processo político que acontece mais especificamente em 1948, onde a democracia cristã se torna hegemônico no parlamento italiano, vencendo as eleições do Partido Socialista Italiano e do Partido Comunista Italiano, que formariam uma frente ampla naquele contexto. Tentariam formar uma frente ampla naquele contexto, mas como as eleições de 48 eram uma eleição de muito interesse internacional no contexto de Guerra Fria, com muito financiamento norte-americano, portanto, o Democracia Cristã vence e, a partir disso, uma perseguição absoluta ao movimento neorrealista italiano, que era considerado um movimento marxista, e, de fato, havia membros pertencentes ao Partido Comunista Italiano e ao Partido Socialista Italiano, o que faria com que houvesse essa perseguição ao neorrealismo italiano, o que faria com que os autores do movimento mudassem os rumos estilísticos daquilo que apresentavam anteriormente para escapar da censura. A crítica permanecia, mas era apaziguada, digamos assim, por um texto de melodrama, um texto romântico e o subtexto de crítica. Dois Tostões de Esperança, de alguma maneira, traz isso. É um filme muito crítico, é um filme que traz essas ruínas da guerra, que traz essas ruínas do próprio capitalismo, mas que, ao mesmo tempo, entre essa miséria e os sonhos, conta a história justamente de um casal que luta para construir o futuro juntos, apostando no amor como uma riqueza possível. Nessa mesma pegada, o próprio Vittorio De Sica, para trazer mais um filme aqui para vocês, faria um filme chamado O Teto, que é um romance melodramático de comédia, mas com um subtexto dramático muito pesado. E por que eu digo isso? Porque o neorrealismo italiano, quando vocês assistirem, vocês vão ver que não tem como você esperar de um filme neorrealista italiano um final feliz. Não dá, não tem como. Você vai ver Ladrões de Bicicleta, tristeza, depressão. Você vai ver Alemanha no Zero, depressão. Você vai ver Paisá, Roma Cidade Aberta, depressão. Não tem jeito. O Teto traz pra gente um final agridoce. E um final agridoce justamente para que a gente possa ter essa suposta ideia de um final feliz, que é essa busca pela superação da censura. O Teto vai contar a história de um casal que se casa, só que é um casal muito pobre. E assim como muitas famílias na Itália naquele contexto, vivem num apartamento de pouquíssimos cômodos, uma família inteira de mais de 15 cabeças. E nessas condições não há como um casal sobreviver como casal. E esse casal, portanto, tem o sonho, portanto, de ter a sua casa própria. E visam, nos intermédios da legislação italiana, construir sua própria casa. Porque naquele contexto histórico, era possível construir uma casa. E se essa casa fosse construída no mesmo dia, antes que a vigilância chegasse no dia anterior e a casa fosse completamente construída, eles não poderiam destruir aquela casa. O Estado não poderia destruir aquela casa. Através dos mecanismos de vigilância e de opressão, portanto a polícia, não poderiam marcar a casa como imprópria de uso. E aí o casal faz todo um plano e reúne toda a comunidade para construir uma casa à beira da linha do trem. E veja só, é uma casinha minúscula à beira da linha do trem, com propensões de cair, desmoronar, muito barulho do trem,
a casa tremia o tempo inteiro, e toda uma força-tarefa de todo mundo da comunidade para construir a casa, até que chega o dia seguinte, e aí spoiler, tá? Chega o dia seguinte, a polícia vai fazer a vigilância, chega na casa, a mulher com a criança no colo, o pai todo sujo por conta da obra que estava sendo feita. A polícia olha para toda a casa supostamente construída e olha para o teto. E o teto falta uma telha. Ou seja, a casa não foi construída. O que um filme neorrealista faria? Destrói a casa. Amigo, não tem felicidade. O que o filme do Vittorio De Sica, nesse contexto de tentativa de escapar da censura, mas manter a crítica, faz? Não, a polícia fecha os olhos para esse último telhado que ali está. E supostamente nos entrega um final feliz, o final encantado, que Hollywood fazia. Só que o final é agridoce, porque não há final feliz. Aquela família conseguiu construir sua casa, mas essa casa permanece sendo à beira da linha do trem, com o trem tremendo a casa, e com um cômodo só. E aquela criança vai viver naquelas condições. Aquela família vai viver naquelas condições. É um filme melodramático, muito forte, agridoce, com um tom de suposta esperança. A esperança com um sentimento não exatamente positivo. E agora, falando justamente dessa interseção entre o neorrealismo italiano e o que viria depois, eu trago para vocês também Senso, ou Sedução da Carne, de Luchino Visconti. Também um dos diretores fundamentais ali do neorrealismo italiano, que faria filmes como Obsessão, que para alguns não é neorrealismo italiano ainda, por não ser um filme do pós-Segunda Guerra Mundial, que faria filmes como Terra Treme, esse sim, um filme neorrealista italiano, e faria Sedução da Carne, que para muitos é justamente o filme que marca, em 1954, o fim do neorrealismo italiano e o início daquilo que se chamaria de realismo crítico. Ou seja, não mais esse realismo estava preocupado com as coisas que aconteciam na Itália no contexto presente e, portanto, as ruínas do pós-guerra, mas essa busca pela crítica no passado da Itália e na formação do território italiano enquanto nação. Senso, ou Sedução da Carne, é uma espécie de prelúdio para o que seria O Leopardo, anos depois, que também é um filme bastante interessante sobre esse viés que você tentou trazer aqui para mim. Eu tô expandindo bastante essa ideia de romance melodramático, tá? Senso vai contar a história de um casal na Veneza do século XIX, em meio à ocupação austríaca no território italiano, onde uma condessa e, portanto, uma mulher pertencente à aristocracia se apaixona por um oficial inimigo. E aí nós temos aqui uma dualidade entre essa aristocracia e a burguesia ascendente. Essa ideia do amor proibido tanto pelo oficial inimigo quanto pela aristocracia se apaixonando pela nova burguesia. Essa classe que irá sobrepor a classe anterior. Filmaço super melodramático justamente por essa distinção entre razão e emoção e essa distinção dialética para promover uma emoção simples. Sedução da Carne. Tem aula sobre melodrama no Introdução ao Cinema, inclusive. Mais um filme, A Garota da Valise, de Valerio Zurlini, de 1961. E esse filme vai contar a história de uma atriz aspirante, abandonada e fragilizada pelo contexto histórico onde ela está inserida, que encontra o acolhimento na amizade de um jovem, de um rapaz mais novo, um rapaz menor de idade. Um adolescente sensível, delicado, mas que traz consigo, apesar dessa relação platônica de alguma maneira, uma impossibilidade romântica. Nesse lugar de inocência juvenil e de desilusão com o tempo histórico onde eles estão inseridos. A Garota da Valise, de Zurlini. E vamos finalmente pro filme mais especial que eu queria trazer dessa lista, que talvez seja o que mais se comunica dentre os filmes que eu falei aqui, com o tema que vocês pediram. Outros também se comunicavam bastante, tá? Todos se comunicam, mas esse aqui de maneira muito mais especial. Filme também protagonizado por Marcello Mastroianni e Sophia Loren, Um Dia Especial, de Ettore Scola. E esse filme aqui, ele é especial justamente porque ele vai trazer uma perspectiva de dois personagens vizinhos de janela, que se observam constantemente um ao outro. Em determinado momento, o pássaro da personagem da Sophia Loren foge e vai
pro parapeito da casa do personagem do Marcello Mastroianni, o que promove, através do acaso, o encontro entre esses dois personagens que somente se observavam de longe. A partir desse encontro, esses dois sujeitos começam a se relacionar de maneira platônica, digamos assim. Parecem se relacionar de maneira platônica e romântica. Parecem. Ao fundo disso tudo, nós temos a noção de que a personagem da Sophia Loren é casada, mantém uma família, com filhos. Uma coisa muito parecida com As Pontes de Madison, de alguma maneira, onde o dilema dela é entre viver a aventura ou permanecer com a família tradicional. Só que aqui o contexto de Um Dia Especial é a Itália fascista. O que faz esses dois se encontrarem é justamente a visita de Adolf Hitler à Itália fascista, o que faz com que todos os membros da família de Sophia Loren vão a essa celebração. E ao irem a essa celebração, tanto ela quanto Marcello Mastroianni ficam em casa. A grande questão que fica e que paira no ar é o segredo. Por que ele permaneceu em casa? Ele que era um radialista que foi expulso do rádio. Imediatamente nós, enquanto espectadores, julgamos a coisa no sentido de falar, tá, ele foi expulso porque ele era um comunista. Mas nós não sabemos exatamente o que é e por que foi. Eu não quero dar o spoiler, porque essa relação romântica ela vai se aprofundando. E aquela rádio que toca no fundo dizendo justamente os dizeres fascistas, pesando sobre esses dois sujeitos, pesando sobre a escolha dessa mulher em viver essa aventura ou não, pesando sobre esse outro sujeito que é um sujeito contra o fascismo, e a gente entende isso desde o início, mas que essa decisão pesa sobre a sua própria existência. Filmaço. Não quero dizer mais que isso. Eu tenho um comentário mais profundo lá no meu Letterboxd, caso vocês queiram ver depois de assistir ao filme, mas eu vou parar por aqui por enquanto, tá bom? Então tá aí. Alguns filmes bem melodramáticos e italianos recomendados pra vocês. Se você curtiu o vídeo, curte o vídeo. Comenta bastante. Diz aí outros temas que vocês gostariam de ter por aqui. Compartilhe. Curtiram o vídeo?